O triunfo da igreja. Esse é o tema que eu quero deixar com você nessa noite, compartilhar algo com o seu coração. Queridos, escuta só, mas olha para cá por gentileza. Você que está aí online também, preste muita atenção. Há coisas neste mundo que mesmo estando um caos, mesmo havendo muitas dificuldades, nunca serão destruídas. Eu vou repetir para você. Há coisas que mesmo o mundo estando um caos, que as dificuldades sejam gigantescas, que a perseguição seja enorme, nunca serão destruídas. E uma dessas coisas é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo jamais será destruída. A igreja de Jesus Cristo, ela irá triunfar. Independente, deixa eu falar para você isso, do momento político, independente das pandemias, independente das perseguições, independente da apostasia, independente daqueles que estão hoje fazendo da fé um mercado, independente de qualquer coisa, a igreja de Jesus triunfará. Você pode dizer amém forte? Nós vamos triunfar, porque apesar de nós, a igreja de Jesus triunfará. Aleluia! Você pode ter a certeza absoluta disso. Independente daquilo que você está ouvindo, ou daquilo que você vê, de uma frustração, de uma decepção, de uma coisa ou outra, eu quero que fique claro na sua mente, que segundo a palavra de Deus, a igreja de Jesus triunfará. Independente de pessoas abandonarem sua célula, abandonarem a igreja de Jesus, apostasia, enfim, de não participarem mais do convívio da igreja, independente de qualquer coisa, a igreja de Jesus triunfará. Amém? Agora vem a pergunta: por que a igreja de Jesus triunfará? E é essa pergunta que eu pretendo te responder, te dando alguns porquês. O primeiro porquê eu quero encontrar em Mateus, eu encontrei em Mateus capítulo 16, versículo 18. É muito simples. Por que a igreja de Jesus triunfará? Porque em meio ao caos, às pandemias, às lutas, às perseguições, estava assistindo ontem, vendo na verdade alguns pedidos de oração dessas missões, né, de pessoas que estão em missões, e recebi um pedido de oração da igreja de Cristo em, se não me falha a memória, acho que foi Uganda, em que a ameaça, né, de terroristas contra os cristãos tem sido muito forte, e uma das estratégias agora dos terroristas, eles pegam Bíblias e tiram páginas da Bíblia, colocam bombas dentro da Bíblia, né, disfarçada ali, e distribuem, e vão nas igrejas e colocam lá como se fossem Bíblias, e na verdade são bombas. Isso tem acontecido em alguns países. Então terroristas têm feito isso contra a igreja de Cristo Jesus, é uma perseguição religiosa. Independente disso, a igreja triunfará. Mas por que a igreja de Jesus Cristo triunfará? Mateus 16, 18 diz assim: e eu lhe digo, Jesus falando, que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não poderão vencê-la. Aleluia! Por que a igreja de Jesus Cristo triunfará? É simples, queridos, porque Jesus é o cabeça da igreja, porque Jesus é o dono da igreja. O dono não é o pastor A, apóstolo B, apóstolo C, não, a igreja é de Jesus. A igreja sobre a terra pertence a Ele, é mais ninguém. Não é da igreja renovada, da igreja batista, assembleia, nada disso, querido. Deus usa homens e mulheres em todas as partes, em todos os lugares, de forma poderosa, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, mas a igreja continua sendo dEle. Ele é o cabeça, e é por isso que a igreja triunfará. Você já viu Jesus perder alguma batalha? Jesus é o próprio Deus, Ele jamais perde uma batalha. Então, se Ele é o dono da igreja, a igreja triunfa.
Aleluia. Segundo, Mateus capítulo 28, versículo 18. Você que gosta de Bíblia aí, vamos lá. Mateus 28, 18. Por que a igreja de Cristo triunfará? É simples a resposta. Olha só o que está escrito em Mateus 28, 18. Diz assim: Jesus aproximou-se deles e disse, Mateus 28, 18. Então, Jesus aproximou-se deles, os discípulos que ali estavam reunidos, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Quem está falando aqui? Jesus. Então, por que a igreja de Jesus Cristo, ela triunfará? Porque ele, Jesus, tem toda a autoridade ou todo o poder. Quando você lê o texto, e eu gosto de pegar o texto e ir lá dar uma olhadinha no grego, para ver como é que está montado o texto, eu sempre faço essa pesquisa, você percebe que há um artigo utilizado aqui, um artigo definido na tradução. Você vê aí que está escrito assim: foi-me dada toda a autoridade. Ou talvez na sua versão está todo o poder. Quando você olha a expressão a ou o, é um artigo o quê? Definido. Só existe essa autoridade. Só existe esse poder. Ele não escreve ali na tradução, não está: foi-me dado uma autoridade, ou foi-me dado o quê? Um poder. Isso é um artigo indefinido. Ele está dizendo, quando você fala uma autoridade, significa que existem outras autoridades. Quando você fala um poder, você que vai fazer prova de português aí, é fácil passar isso, tá bom? Um poder, você está falando que existem outros poderes. Mas quando você fala, foi-me dado a autoridade ou o poder, está dizendo, só existe uma autoridade e só existe um poder. E essa autoridade e esse poder está nas minhas mãos, disse Jesus. Aleluia! E aí quando você olha lá no grego, eu fui pesquisar, eu quero ver essa palavra autoridade, o que significa esse poder, essa autoridade. A palavra ali, quando foi traduzida poder e autoridade, traz a ideia para nós de poder para agir, poder para ação. É um poder e autoridade por direito e para gerar algo extraordinário, chamado influência. Oh, escuta isso, meu irmão. Quando Jesus diz assim, foi-me dado a autoridade e o poder, a palavra traduzida traz a ideia de poder para agir, para ação, para influenciar a geração, para influenciar o mundo. Então entenda uma coisa, nós, igreja de Jesus Cristo, daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso. Jesus recebeu essa autoridade, e essa autoridade, ela é para influenciar, é um poder de governo, ou seja, é o poder daquele cuja vontade e ordens devem ser submetidas por outros e deve ser obedecido. É um poder que age pela influência, é uma autoridade que age pela influência. Você está entendendo isso, queridos? Então, por que a igreja de Jesus triunfará? Porque o cabeça é Jesus, o dono é Jesus, e a autoridade e poder pertencem a Ele, somente a Ele. Ele não tem uma autoridade, Ele não tem um poder, Ele tem a autoridade e Ele tem o poder. Toda a autoridade é dele e todo o poder é dele. É esse Jesus que você veio adorar aqui hoje. É esse Jesus que está habitando em você aí. É esse Jesus que você disse, eu creio, eu recebo. É Ele que tem a autoridade e o poder. Terceiro, por que a igreja de Jesus Cristo triunfará? Efésios capítulo 1, vamos lá? Efésios capítulo 1, versículos 18, a partir do versículo 18. Efésios capítulo 1,
a partir do versículo 18. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Efésios 1, a partir do versículo 18 até o 23. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder. Lembra lá do o poder? A incomparável grandeza do seu poder. Para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, Ele exerceu em quem? Em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Aí vem o versículo 22. Deus, Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça. Quem é esse que ele está falando? Jesus. De todas as coisas para a igreja. E aí ele vai dizer no versículo 23, a igreja que é o seu corpo. A igreja que é o que? O seu corpo. E ele vai completar, a igreja que é a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Por que a igreja de Cristo triunfará? Primeiro, porque o cabeça, o dono é Jesus. Segundo, porque Ele tem toda a autoridade, todo o poder. Terceiro, porque essa autoridade e poder também é dada à igreja por meio dele. Aleluia. Foi nos dada essa autoridade por meio dele. É importante a gente ressaltar que a autoridade que nós estamos falando aqui, segundo a Bíblia, não se trata de uma coisa, queridos, que é submeter os seres humanos à sua vontade. Ou seja, quando eu digo a sua, não estou falando de Deus, estou falando da nossa própria vontade. Muita gente pensa que, quando a gente fala da palavra autoridade, é a autoridade de submeter as pessoas como nós. Elas vão ficar submissas a nós, submissas à nossa vontade, ao nosso querer, pessoas como nós. Deus nunca falou isso para nós. Deus nunca nos ensinou isso, nós vamos ficar submissos à vontade dele. Até porque, entenda uma coisa, isso seria contrário à liberdade de escolha do ser humano, a liberdade que ele tem de discernir o bem e o mal, que o próprio Deus concedeu a cada um de nós. E essa autoridade está sim ligada ao mundo espiritual. E sabe como isso acontece? E eu já falei no ponto 2 aqui, por meio da autoridade por influência. Muita gente começa a pensar que a autoridade do nome de Jesus é você impor as mãos sobre quem está endemoniado, aí o demônio se manifesta e sai. Aí todo mundo fala, puxa, como ele tem autoridade. Nós não temos autoridade nenhuma, a autoridade nos foi dada por meio de Jesus. Mas não é essa autoridade simplesmente que a Bíblia está nos ensinando. A autoridade e o poder é de influenciar. Vamos lá. Você está lá na sua escola, estudando. Hoje mesmo eu mandei um vídeo para o pessoal da equipe, que eu vi uma reportagem de crianças, agora não lembro nem do local agora, não sei qual estado do Brasil que foi, se alguém conseguir me lembrar. E aí, uma reportagem, um jornal foi lá fazer uma reportagem com crianças, que elas resolveram se unir num condomínio e fazer o grupinho de Deus, botaram o nome de grupinho de Deus no WhatsApp.
E aí criaram o chamado grupinho de Deus. Uma menina pegou o telefone da mãe, porque ela não tem celular, que a mãe não dá celular para ela, e ela pegou o celular da mãe, começou a chamar os colegas e montaram um grupinho de Deus no condomínio. E aí começaram a fazer uma reunião. E naquela reunião as crianças sozinhos, eles sentam numa mesa, ali leiam a Bíblia, eles vão estar orando, estudam a Bíblia. E aí eles resolveram fazer uma coisa. Começaram a escrever versículos bíblicos e mensagens, colocarem num papelzinho e ir em cada apartamento do condomínio e jogar aquele papelzinho debaixo da porta. E deixa lá. E aí o repórter começou a perguntar às pessoas que estavam lendo aqueles papéis. E aí uma senhora disse assim, contando: eu li a mensagem que eles me mandaram, eu ouvi a oração que eles fizeram, e a minha vida foi mudada. As crianças. Isso é poder de Deus, queridos, que influencia, que transforma. Tem muita gente atrás de um poder. Eu tenho que ver o anjo, eu tenho que ver o que vai acontecer, eu tenho que ver a revelação, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver aquilo. Deus faz tudo o que Ele quer, da maneira que quer, Ele usa quem quer, queridos. Não estamos julgando aqui nada disso. Eu estou dizendo que a autoridade que Deus delegou à igreja é para influenciar. Não é a igreja, o governo do Brasil tinha que ser da igreja. Não, queridos. Escuta uma coisa, nós precisamos estar no governo para influenciar. E é diferente, nós precisamos estar na educação para influenciar. Nós precisamos estar na saúde para influenciar. Nós precisamos estar na faculdade para influenciar. Nós precisamos estar lá no campo de futebol jogando bola para influenciar. Você está entendendo isso? Onde eu estiver, eu tenho autoridade, eu tenho poder dado do alto para influenciar. A pergunta é: você está influenciando ou está sendo influenciado? Porque quando você está influenciando, pode ser que lá na sua escola, na sua faculdade, alguém pode rir de você porque você está lá tendo um comportamento segundo o coração de Deus, buscando os princípios de Deus, mas quando ele estiver em crise, quando ele estiver com uma enfermidade na casa dele, sabe quem ele vai procurar? Quem ele sabe que tem autoridade. Porque ele reconhece a autoridade. Não é porque você grita alto, briga, fala alto e faz oração alta, não. Porque você influencia com a sua santidade, com o seu comportamento, com aquilo que Cristo fez na sua vida. E mesmo quando você erra, você reconhece seu erro, você é humilde para fazer isso e dizer: Deus, me ajuda. Nós temos esta autoridade. Temos autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados em nome de Jesus. Temos autoridade para impor as mãos sobre aqueles que estão endemoniados, os demônios vão bater em retirada em nome de Jesus. E nós temos autoridade para influenciar. A gente pode ir ali para a rua agora, ir lá no trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá no hospital que você trabalha, lá na loja que você está trabalhando, lá naquele telemarketing, ou naquela empresa que você dirige, ou na empresa que você tem. Você pode influenciar. É uma autoridade. Não meramente um comportamento, é uma autoridade dada por Deus a você, igreja de Jesus. Aí a gente espera a igreja renovar, fazer aquilo, a igreja tal fazer aquilo. Nós como igreja local temos um papel fundamental e nós vamos falar sobre isso. Mas como igreja de Cristo, nós temos poder e autoridade para influência. É essa palavra que lá na tradução, que no original você vai buscar e vai trazer para você. É o poder para ação. É o poder para agir, é a autoridade para realizar, é a autoridade para influenciar. Aleluia. Então por que a igreja de Jesus vai triunfar? Primeiro, Jesus é o cabeça e o dono. Segundo, Ele tem toda a autoridade e o poder. Terceiro, porque tal autoridade é dada à igreja por meio dele. E quarto e último lugar, Mateus 28. Vamos voltar lá em Mateus 28.
Por que a igreja de Jesus triunfará? Se você acha que vai impedir aí, eu vou impedir. Se um dia eu errar, se um dia eu falhar, oh meu Deus, a igreja vai acabar. Não vai acabar não, querido. A igreja de Jesus vai triunfar. Sempre. Mateus 28. Deixa eu ler o 18 de novo para você até o 20. Escuta, presta atenção. Amém? Encontramos? Então Jesus aproximou-se, Jesus, então, vou começar novamente, bem devagar. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Aí ele vai dizer o seguinte: portanto, diante disso, vão, ou a melhor tradução seria, em indo, ou seja, enquanto vocês caminham, enquanto vocês vivem essa vida, enquanto vocês estão nessa terra, não é uma delegação que você aponta para alguém e diz, vá você. Não, aqui é algo delegado a toda a igreja, e a ideia é, em indo, ou seja, você vivendo essa vida aqui nessa terra, ele vai dizer para você, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe por que a igreja de Jesus triunfará? Porque Deus escolheu a sua igreja para cumprir a última missão nesta terra. Você foi escolhido para cumprir a última missão de Deus nessa terra. E qual é essa última missão? Proclamar a salvação em Cristo Jesus. Para quem já estudou na aula anterior, penúltima aula na IBR, que nós tivemos uma aula sobre salvação, entende do que eu estou falando agora. Se você não assistiu, você precisa assistir aí no canal da Igreja Renovar. Salvação não se limita apenas a você olhar para o céu. Isso é o mais importante, a nossa salvação eterna. Mas a palavra é muito mais abrangente do que isso. E nós temos de Deus a missão. Você tem de Deus a missão. Jesus é o cabeça da igreja, o dono. Jesus tem toda a autoridade e poder. Ele concedeu à igreja, por meio dele nós temos essa autoridade. E através dessa autoridade, nós podemos então cumprir essa missão sobre a terra. Olha só o que diz 1 Pedro 2. 1 Pedro capítulo 2. Vamos lá. A partir do versículo 9. Você que gosta de Bíblia, vamos lá. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém... Você está aí? Você está aí, meu irmão? Bom, vamos lá. Vocês, porém, estou falando da igreja, tá bom? São o quê? Geração eleita. Por isso que eu disse lá no anúncio do WhatsApp, eu mandei para o pessoal, falei, olha, quero trazer à memória aquilo que te dá esperança, é isso que Deus vai trazer para a gente hoje. O que nós somos? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, o povo adquirido por Deus. Aleluia. Para quê? Oi? Agora você pode olhar na TV aí, que está aí na TV. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Aí vem o versículo 10. Antes disso, olha o que diz o texto. Vocês nem sequer eram povo. Ele está dizendo assim, vocês não eram o quê? Nada. Vocês pensavam que era alguma coisa, mas vocês não eram nada. Só que agora, vocês são povo de Deus. Ou seja, ele está dizendo, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo exclusivo, povo adquirido para
para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Aleluia. Porque a igreja de Jesus vai triunfar, meu irmão. Você está pensando, a igreja está morrendo, a igreja está acabando, a igreja... Você pode ver uma igreja A local fazer alguma coisa, a igreja B local viver de outros jeitos. Às vezes você pode ver mercadores da fé de um lado para o outro, você pode ver de tudo, caos, tudo. Mas a igreja de Cristo continua triunfante. Ei, acorda. A gente está só esperando Jesus voltar, não. A igreja de Cristo continua triunfante. E por quê? Porque Jesus é o cabeça e o dono dessa igreja. Não é pastor A, pastor B, ministério A, ministério B, profeta A, profeta B. Não, é Jesus. A igreja é de Jesus. O dono é Jesus. Segundo, por quê? Porque ele tem toda a autoridade, todo o poder, é tudo dele. Terceiro, porque essa autoridade ele deu a quem? A igreja, somos nós. Nós merecíamos isso? Nós merecemos isso? Não. Mas é por meio, por sua graça, por sua misericórdia. Ele escolheu assim, foi ele. Não fomos nós que escolhemos isso. Por isso que a Bíblia diz, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês. Aleluia. Deus, no seu eterno poder, na sua eterna graça, sua eterna misericórdia, sua autoridade, ele olhou para a gente e falou, é esse povo aí, ó. É esse povo, lavado pelo sangue do meu filho, aleluia. E quarto, por que a igreja vai triunfar? Porque Deus escolheu esta igreja. Quando eu digo essa, eu não estou falando da igreja renovar, não. Estou falando da igreja de Jesus sobre a terra, para cumprir a última missão que temos, proclamarmos a salvação em Cristo Jesus. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez para provar isso também, além de ir para uma cruz e ressuscitar? Atos 1:8. Atos 1:8. Diz assim: mas receberão poder. Olha só. Mas receberão o quê? Poder, autoridade. Autoridade delegada para quê? Para influenciar. Quando isso vai acontecer? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês então serão minhas testemunhas. É aquele que está pronto para morrer por Jesus. Aí ele vai dizer, onde? Em Jerusalém, toda a Judéia e Samária. Ele vai citando as cidades ali ao redor, ele vai dizendo, e até os confins da terra, aleluia. Aí vem Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, e vai dizer, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui o Espírito Santo começou a sua obra sobre a terra em nossas vidas. Ele inaugurou, ele nos capacita, ele nos ajuda, ele nos consola. Ele é o próprio Deus. Sabe para quê? Efésios 4, vamos lá. Efésios 4, aleluia. Versículo 11. Efésios 4, a partir do versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha só para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito qual é o propósito? Que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, Cristo, todo o corpo, que é a igreja, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte desse corpo realiza a sua função. Aleluia! Nós fazemos parte disto. Você está conseguindo, querido? Você está conseguindo alcançar o que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus? Você está conseguindo entender isso? Quando você pensa, a igreja vai acabar, a igreja está acabando, a igreja está uma vergonha, a igreja triunfará. O inferno inteiro pode se unir, se reunir, fazer o que quiser. A igreja é de Jesus. Ela triunfará. E aí, deixa eu te dizer uma coisa importante. Que eu fui buscando com Deus, escrevendo. Não se trata de números das pessoas que te seguem, meu irmão. Não se trata de números. De pessoas que vão responder a você positivamente quando você proclamar a salvação de Cristo Jesus, e você vai pensar, agora Cristo, eu tenho toda a autoridade, Deus me deu, agora eu vou influenciar, e vou fazer, vou proclamar. Não se trata dos números, entenda isso, não se trata disso. Não podemos achar que essa missão, ela só foi cumprida, ou foi um sucesso, se aqueles que nós dedicamos o nosso tempo, a nossa vida, para ensiná-los, eles não corresponderam ao que nós esperávamos. Não se trata disso. É esse tipo de expectativa, escuta só, principalmente você líder de célula, é esse tipo de expectativa que tem paralisado a muitos, que aceitaram o chamado do Senhor. Eles abraçaram esse chamado. Aí hoje estão desanimados, estão preocupados em gerar coisas para si mesmos, para seu próprio descanso. Por quê? Porque estão cansados de buscarem e terem expectativas em pessoas, e não têm expectativa no propósito, no cumprimento do propósito. Você está entendendo isso, querido? Uma coisa é você colocar expectativa no resultado, outra coisa é você colocar expectativa no propósito. Se você colocar a expectativa no propósito, independente do resultado, você segue em frente. Você está entendendo isso, meu irmão? Entenda isso. Deus te entregou um ministério. E aí, qual é a expectativa quando a gente lidera alguma coisa, qualquer coisa, você precisa de resultados, você quer ver resultados. Quando você não tem os resultados que você esperava, geralmente você desanima. Por exemplo, você é um vendedor, você precisa ter resultados. Se você não tem resultados, você desanima. Por quê? Porque você tem um propósito. Qual é o propósito? Você precisa vender para ganhar dinheiro para sustentar a sua família. Então você tem uma expectativa. Sua expectativa é ter renda para você sustentar a sua família. Se você não tem, você desanima. Aí você procura outra coisa para fazer para você suprir essa expectativa. Você está entendendo? Mas quando se trata da igreja de Jesus, meu irmão, quando se trata do propósito de Deus sobre a terra que te entregou, se você colocar sua expectativa só no resultado, você desanima.
Mas se você colocar a expectativa no propósito, no cabeça que é Cristo, naquele que te entregou, naquele que consolidou você, naquele que te deu autoridade e poder para influenciar, naquele que te entregou essa autoridade e esse poder para influenciar as pessoas ao seu redor, naquele que te entregou a última missão sobre a terra, as pessoas podem te abandonar, as pessoas podem te trair, as pessoas talvez não vão responder da forma que você quer, mas você continua firme no propósito. Porque o propósito é um só, e não muda esse propósito. Você está entendendo isso? Por isso, a igreja, ela irá triunfar. Você e eu. Não é você sozinho que é a igreja de Jesus não, tá? Não vem com essa historinha de que, eu não preciso estar na igreja, na convívio da igreja, porque eu sou a igreja de Jesus. Você não é a igreja de Jesus sozinho, não existe isso. A palavra igreja não traz a ideia de individualidade. Igreja não é individualidade, irmão. Igreja é coletividade. Coletividade. Estar junto, convívio, relacionamento, isso é igreja. Vir à igreja, que talvez essa ideia sua, entrou naquele portão, eu fui na igreja. Você veio a um lugar onde a igreja se reúne, mas você pode, talvez, não ser essa igreja de Jesus. Você está entendendo isso? Amém? Porque para ser igreja, é preciso que Ele seja o Senhor da sua vida. E quando Ele é Senhor da sua vida, diz o texto lá, que Ele é o cabeça, e a igreja é a plenitude, o corpo dele. E cada membro do corpo tem uma função que faz essa igreja caminhar sobre a terra. Porque a igreja não é só o cabeça, é o corpo também. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Amém? Então faça uma coisa. Agradeça a Deus. Porque Deus te entregou a autoridade para você cumprir essa missão. Cumprir o propósito da proclamação é a nossa missão. Agora, e o que o outro vai fazer com isso? É um problema dele. É uma escolha dele. O que o outro fará com aquilo que recebeu é uma escolha dele, pessoal. Eu sei que não é fácil quando a gente fala isso, por exemplo, para um pai, para uma mãe, para um filho, e está pensando, poxa, meu filho, eu já proclamei, já anunciei, eu quero que ele saia das drogas, eu quero que ele saia disso, né? Só está dizendo para eu abandonar, não estou falando nada disso, queridos. Eu estou falando que fique em paz em cumprir o propósito de Deus na sua vida. Aquilo que você não pode fazer, entrega para Deus. Mas fique em paz em cumprir o propósito. Amém? Irmãos, nós vamos retomar as células. Líder de célula, foi-lhe entregue um chamado, e você disse sim. Se você viveu debaixo de expectativas dos homens, das respostas dos homens, você vai parar. Se eu fosse ficar aqui em busca de expectativas de homens, eu não estaria pregando aqui hoje. Estaria fazendo outra coisa. Mas é porque um dia Deus falou, e eu disse, eis-me aqui. E você pensa que é fácil continuar no eis-me aqui? Tem hora que você quer ir para lá, e não aqui. E aí Deus pega você e diz, não, mas eu quero você aqui. A igreja de Cristo triunfará. E ninguém vai impedir. Não é político que vai impedir. Não é pandemia que vai impedir. Não é perseguição que vai impedir. A gente estava vendo esses dias, acho que alguns assistiram aí, os irmãos na Coreia do Sul. Você sabe que na Coreia do Norte é proibido pregar o evangelho. Quem prega o evangelho é preso, tem uma série de coisas. Tem campo de concentração, porque a gente não tem informações, porque é fechado, é um país completamente fechado.
Sabe que os irmãos da Coreia do Sul, eles estavam lá filmando e nos mostrando o que eles estão fazendo. Eles pegavam garrafas de água maiores, enchem de arroz dentro, e ali dentro eles colocam ou pendrive ou mensagens, jogam no rio. Vocês vão ver lá, dá para vocês verem lá nas redes sociais. Eles jogam no rio, porque aquele rio, aquela correnteza, aquele rio, leva aquele alimento e vai parar lá na Coreia do Norte. Que eles não podem chegar lá. Nem os outros podem vir para cá. É proibido. Se tentar atravessar, morre. E por quê? Porque os cristãos não têm o mesmo direito de comida na Coreia do Norte. Eles passam fome. Já tem gente com fome aqui querendo ir embora para casa. E lá na Coreia do Norte, aqueles nossos irmãos tiraram deles a comida para dizer, nega a Cristo que a comida está aqui. Ó. Nega a Cristo que teu filho vai comer. Nega a Cristo que teu filho vai ter uma comida boa. Mas enquanto você não negar a Cristo, teu filho vai morrer de fome. A igreja triunfará, irmãos. Logo, logo o rei voltará. O que a gente pede é que aquela nação seja transformada. Porque a estratégia dos irmãos da Coreia do Sul é levar a mensagem para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus e por essa mensagem sejam eles influenciados a influenciar o governo, a tomar o governo, por meio da influência. Porque a liberdade tem um preço, irmãos. Às vezes custa até a vida. Custa a vida. Nós hoje temos a liberdade aqui de pregar, mas alguém pagou um preço para fazer isso. E por vezes é a vida. Seguir a Cristo não é só ficar nessa reunião aqui todo domingo à noite, quarta-feira, da perseverança, vamos lá, glória a Deus, aleluia. Nós somos a igreja. Jesus é o cabeça, o dono. Ele tem toda a autoridade e poder. Ele concedeu isso à sua igreja, Ele nos entregou a última missão sobre a terra. O seu Espírito habita em nós. Jesus escolheu a igreja local, nós estamos aí na Bíblia cheio de exemplos, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, nós lemos cartas agora aqui, que eram igrejas locais, como nós aqui. E alguém vai dizer, eu não preciso estar numa igreja local. Ora, as cartas foram entregues a igrejas locais. Foi Paulo que fundou essas igrejas, a maioria delas. Como você pode ir contra aquilo que a Bíblia está ensinando? Que está claro nas Sagradas Escrituras. Está na hora de a gente se levantar. Está na hora da gente perseverar mesmo. Seguir em frente. Lembra desses irmãos quando você tiver em dificuldade? Lembra dos irmãos na Coreia do Norte, que estão presos em campos de concentração, que não podem mais ver seus filhos ou seus familiares, que não podem dar um arroz para comer a seus filhos, a não ser que eles digam não a Jesus. E estão lá. Qual é mesmo o seu problema? Sim, nós temos nossas lutas. Nosso nível de luta aqui, queridos, não é a perseguição do corpo ainda, mas está aqui, ó. Aqui está a nossa perseguição. Essa aqui, né? Esse aqui é o campo de batalha nosso. Todo dia, toda hora. Desiste, larga, sai fora. A internet, informações, isso e aquilo, e palavras, e mensagem A, mensagem B, e pastor A, pastor B, e o outro de onde larga isso, e decepção, e aí aquela batalha o tempo todo. Aí a sua fé, se você não focar no propósito, você não vai para frente, meu irmão. Olha para o cabeça que é Jesus. Veja que Ele tem toda a autoridade.
Veja que ele entregou a sua igreja, ela continua viva. E saiba que você recebeu essa missão para influenciar onde você estiver. Em nome de Jesus. Por que o projeto Recomeçar, que os pastores Rodrigo e Natália iniciaram aqui na igreja? Qual é o maior problema do ser humano hoje sobre a terra? É a saúde o quê? Mental. É o maior problema do ser humano. Os remédios mais vendidos nas farmácias quais são? Remédios de depressão, calmantes, de ansiedade. Você já tomou, já tomei. Não é verdade? É verdade. E aí a igreja pensa, o que nós vamos fazer? Vamos pregar o evangelho de Cristo? Sim. Mas vamos dar saúde mental para as pessoas? E através da saúde mental vamos entrar no coração delas. A igreja pode fazer isso? Você é um psicólogo, você é um psicanalista, você é alguém que pode limpar aqui para receber as pessoas, você é alguém que está aqui para ajudar no projeto, você pode doar alguma coisa? Pode. O que você está fazendo? Você está influenciando. Você está fazendo o quê? Influenciando. Fique de pé em nome de Jesus, dê um aplauso a Jesus. Bem forte, querido. Mas dá bem forte mesmo. Porque Ele te escolheu. Aleluia! Você é a igreja de Jesus. Guarde isso. Jesus é o cabeça, o dono.